O preço da traição. Capítulo 1. O brinde nas montanhas. Belo Horizonte brilhava sob as luzes da noite. Uma constelação de ouro encravada entre as montanhas de ferro. No topo do bairro Mangabeiras. Em uma mansão que desafiava a gravidade com suas paredes de vidro e concreto bruto. Fernando observava a silhueta da Serra do Curral. Aos 38 anos ele era o retrato do sucesso, porte atlético. Cabelos levemente grisalhos nas têmporas e o controle de um império de logística que conectava o Brasil. Mas por dentro, ele ainda era o homem que, 3 anos antes, havia perdido o chão com a morte da esposa em um trágico acidente. A solidão, porém, parecia ter encontrado seu fim. Isabela surgiu em sua vida como uma brisa suave na Savassi. Elegante, vinda de uma linhagem tradicional de Minas que conservava o sobrenome, mas não mais o saldo bancário. Ela soube conquistar cada espaço vazio do coração de Fernando. Naquela noite, eles celebravam o jantar de noivado. Um brinde ao nosso futuro, Fernando, disse Isabela, erguendo uma taça de cristal lapidado. O vestido de seda vermelha moldava seu corpo perfeitamente. E o sorriso era digno de uma estrela de cinema. Ao nosso amor e à família linda que estamos construindo. Fernando sorriu, mas seus olhos buscaram os filhos no outro canto da sala. Lucas e Gabriel, os gêmeos de 15 anos, estavam sentados em um sofá de couro, mexendo em seus celulares com uma indiferença que beirava a hostilidade. Eles sentiam o que o pai, cego pela paixão, não conseguia ver. A pequena Sofia, de apenas 5 anos, corria pelo tapete persa com sua boneca favorita. Alheia à tempestade que se formava. Os meninos ainda estão arredios, Isabela, comentou Fernando, baixando o tom de voz. Eles sentem falta da mãe. Preciso que você tenha paciência com eles. Isabela inclinou-se para a frente, tocando a mão de Fernando com uma delicadeza calculada. Oh, meu amor, eu entendo perfeitamente. Eu os amo como se fossem meus. Vou conquistar cada um deles. Eu prometo. Seremos uma família perfeita naquela cerimônia na Pampulha. Ela se levantou e caminhou até Sofia, pegando a menina no colo e dando-lhe um beijo na bochecha. Para Fernando, aquela era a imagem da redenção. Para os gêmeos, que trocaram um olhar rápido e carregado de desconfiança, era apenas uma atuação digna de um horário nobre. O noivado estava selado com um diamante que custara uma pequena fortuna, mas o preço real daquela união ainda estava escondido nas sombras daquela mansão de luxo. Capítulo 2. O veneno por trás da máscara. Os dias que antecederam o casamento transformaram a mansão no Mangabeiras num quartel-general de luxo. Isabela assumira as rédeas de tudo, desde a escolha das flores que viriam de Olambra até o menu de 5 tempos que seria servido no Museu de Arte da Pampulha. Fernando, mergulhado em reuniões na sede de sua empresa, sentia um alívio genuíno ao ver a noiva tão dedicada. Ele acreditava, piamente, que aquela energia era fruto do amor que ela sentia por ele, consequentemente pelos seus filhos. Entretanto, o clima dentro de casa era outro. Sem a presença de Fernando, a doçura de Isabela evaporava como orvalho sob o sol forte de Belo Horizonte. Já disse para não deixar esses brinquedos espalhados pela sala. Sofia, sibilou Isabela, certa tarde, enquanto Fernando estava no escritório. A voz, antes melodiosa, agora era ácida. Se eu tropeçar nesse urso de novo, ele vai direto para o lixo, entendeu? A pequena Sofia, de olhos arregalados, apenas assentiu, correndo para o quarto dos irmãos mais velhos. Lucas e Gabriel, que observavam a cena do topo da escada, sentiam o sangue ferver. Eles tentaram alertar o pai, mas Fernando, envolvido pela névoa da paixão e pela culpa de ter deixado os filhos sem uma figura materna por tanto tempo, sempre minimizava os relatos ao estresse do casamento. Filhos. Ela só quer que tudo seja perfeito para nós. Na véspera da cerimônia, a tensão atingiu o ponto de ruptura. Fernando precisou voltar mais cedo para buscar alguns documentos esquecidos do gazebo do jardim. Ao se aproximar, ouviu a risada estridente de Isabela. Ela estava ao telefone, escondida entre as folhagens do jardim vertical, falando com sua mãe. Ai, mamãe, você não imagina o sacrifício. Isabela dizia, entre baforadas de um cigarro que ela jurara ao noivo ter parado de fumar. Ter que aguentar aqueles 2 adolescentes insolentes me olhando como se fossem juízes. E a garota? Um fardo grudento que não para de chorar por tudo. Mas não se preocupe. O contrato pré-nupcial que ele assinou é uma piada para mim. Assim que voltarmos da lua de mel nas Maldivas. O primeiro passo é o internato na Suíça para os gêmeos. E a pequena,
Uma babá alemã bem rígida que a mantenha confinada na ala de serviço. Eu quero o ouro do Fernando, mamãe. Não o pacote família dele. Aquelas crianças são o preço que eu finjo pagar para ser a rainha de BH. Fernando paralisou. O ar de Belo Horizonte, geralmente fresco, pareceu faltar em seus pulmões. Cada palavra de Isabela entrava em seu coração como uma estaca de gelo. A mulher que ele planejava levar ao altar no dia seguinte não passava de uma predadora social que via seus filhos como obstáculos a serem removidos. Ele não invadiu o jardim. Ele não gritou. Como um mestre em logística que era, Fernando começou a recalcular a rota em silêncio. Ele guardou o celular no bolso. Retirou-se sem ser notado e, com os olhos fixos da Serra do Curral, jurou que aquela seria a última noite de Isabela sob o seu teto. O palco estava montado para o casamento do ano. Mas a peça que seria encenada não era a que ela esperava. Capítulo 3 – O Altar da Verdade. O sol de Belo Horizonte refletia-se nas águas da Lagoa da Pampulha, fazendo as curvas da igreja de São Francisco de Assis parecerem uma pintura viva de Niemeyer. Do lado de fora, a imprensa e os curiosos se acotovelavam para registrar o que a sociedade mineira chamava de o casamento da década. Carros de luxo estacionavam outro, despejando convidados em trajes de gala que custavam pequenas fortunas. Lá dentro, o ar estava impregnado com o perfume de milhares de orquídeas brancas. Isabela estava radiante. O vestido, uma obra-prima de renda francesa, arrastava-se pelo tapete azul enquanto ela caminhava em direção ao altar. Sob o véu, ela exibia o sorriso de quem finalmente havia conquistado o seu troféu, o nome e o cofre de Fernando. Fernando aguardava com uma expressão que muitos interpretaram como a emoção do noivo, mas que na verdade era a rigidez de um homem que segurava uma explosão. Ao seu lado, os gêmeos Lucas e Gabriel estavam estranhamente calmos, vestindo seus ternos sob medida, enquanto Sofia, como Daminha, segurava um buquê pequeno demais para esconder sua timidez. A cerimônia começou sob o olhar atento do padre. Quando chegou o momento das promessas, o silêncio na igreja tornou-se absoluto, interrompido apenas pelo som distante de um helicóptero que sobrevoava a lagoa. Fernando, é de sua livre e espontânea vontade que você aceita Isabela como sua esposa? Perguntou o clérigo. Fernando respirou fundo. Ele não olhou para a noiva, mas sim para os 3 filhos. Em seguida virou-se para a plateia. Antes de responder essa pergunta, padre, eu gostaria de fazer uma homenagem à minha futura esposa. Uma homenagem à altura da sinceridade que ela demonstrou nos últimos meses. Um burburinho correu pelos bancos. Isabela franziu a testa, mantendo o sorriso forçado. Fernando retirou um pequeno controle remoto do bolso do terno. De repente, o sistema de som profissional instalado para o coral da cerimônia começou a emitir um chiado, seguido por vozes cristalinas. Era a gravação da tarde anterior. A voz de Isabela ecoou pela igreja. Nítida e cruel, a garota é um fardo grudento. O primeiro passo é internato para os mais velhos. Eu quero o ouro do Fernando, mamãe, não o pacote família dele. O rosto de Isabela desintegrou-se. A maquiagem perfeita pareceu derreter enquanto os convidados começavam a se entreolhar com expressões de horror. As senhoras da sociedade cobriram a boca com as mãos e o silêncio que se seguiu à gravação foi mais pesado do que qualquer pedra da igreja. Fernando olhou nos olhos dela, agora vazios de qualquer máscara. Você disse que queria ser a rainha de BH. Isabela, disse ele, a voz firme e cortante. Pois hoje você será apenas a protagonista do próprio fracasso. Capítulo 4 – A humilhação pública. O impacto do áudio foi como um golpe físico. Isabela deu um passo atrás, o buquê de orquídeas tremendo em suas mãos. O murmúrio na igreja cresceu até se tornar um rugido de indignação. Amigos íntimos, parceiros de negócios e a elite mineira observavam a cena com uma mistura de choque e deleite mórbido pelo escândalo. Fernando, isso é um erro, é uma montagem. Isabela gritou, sua voz falhando enquanto ela tentava desesperadamente recuperar o controle. Eu estava sob estresse. Eu não quis dizer aquilo. Fernando deu um passo à frente, bloqueando o caminho dela até seus filhos. O olhar dele não era de ódio, mas de um desprezo gelado que a feriu mais do que qualquer grito. O erro foi meu, Isabela. O erro foi acreditar que alguém que não ama os meus filhos poderia algum dia amar a mim. Você não entrou nesta igreja hoje para celebrar uma união. Você veio para assinar um contrato de posse. Mas o contrato foi rescindido antes mesmo da primeira assinatura. Ele retirou do bolso do colete a aliança de diamante que colocaria no dedo dos dela.
Com um movimento lento e deliberado, deixou-a cair sobre o mármore frio do altar. O som do metal batendo na pedra ecoou como um veredito. Este casamento está cancelado, anunciou Fernando para a multidão. E para você, Isabela, não há mais lugar nesta cidade onde sua máscara possa ser usada. Os seguranças já estão com suas malas no portão lateral. O B que o chamei a levará para o hotel onde sua mãe está. Mas aviso, a reserva expira ao meio-dia. Isabela olhou ao redor, buscando um rosto amigo. Mas só encontrou o desdém da sociedade que ela tanto queria dominar. Lucas e Gabriel observavam a cena de cabeça erguida, enquanto Sofia, protegida pelas pernas do pai, olhava para a noiva como se ela fosse uma vilã de conto de fadas que acabara de ser derrotada. Saia, ordenou Fernando, apontando para a porta da igreja de São Francisco de Assis, com o rosto manchado pelas lágrimas que agora eram de puro ódio e vergonha. Isabela recolheu o que restava de sua dignidade. Levantou a cauda do vestido caríssimo e desceu o corredor central sob uma chuva de vaias e flashes de celulares. Ela saiu para o sol da Pampulha não como uma rainha, mas como a mulher que tentou vender sua alma por um sobrenome e perdeu tudo diante do altar. Capítulo 5 – O banquete dos inocentes. O silêncio que se seguiu à saída de Isabela foi quebrado pelo suspiro de alívio de Fernando. Ele se ajoelhou e abraçou os 3 filhos simultaneamente. Um gesto que valia mais do que qualquer juramento feito no altar. Mas a história não terminaria em tragédia. Fernando levantou-se e encarou os convidados atônitos. Meus amigos, a cerimônia acabou. Mas o dia está apenas começando. Eu gastei uma fortuna em um banquete no salão de festas ao lado e não pretendo desperdiçar um centavo. No entanto, o código de vestimenta mudou. Ele pegou o celular e deu uma ordem rápida. Em minutos, vans de luxo chegaram ao local trazendo dezenas de convidados inesperados, os melhores amigos de Lucas e Gabriel. Os colegas da escolinha de Sofia e famílias de uma instituição que Fernando apoiava em silêncio. Hoje, a festa não é para uma noiva. É para os meus filhos e para quem realmente importa. Tirem os paletós, soltem as gravatas. Gritou Fernando, sendo recebido por um aplauso ensurdecedor. O salão de festas, decorado com o luxo mais refinado de Belo Horizonte, transformou-se em um cenário de alegria genuína, onde deveria haver uma valsa monótona. Agora tocava o som que os gêmeos gostavam. O bufete lagosta e caviar continuava servido, mas Fernando mandou adicionar carrinhos de pipoca, hambúrgueres gourmet e uma ilha de doces mineiros que fez os olhos de Sofia brilharem. A pequena Sofia corria descalça pelo mármore, rindo com suas amigas, enquanto Lucas e Gabriel, pela primeira vez em anos, conversavam com o pai sem a barreira do luto ou da desconfiança. Eles viram no pai não apenas o provedor bem-sucedido, mas o herói que escolheu a felicidade deles acima de qualquer convenção social. Ao final da noite, enquanto a lua se refletia na lagoa da Pampulha, Fernando sentou-se em uma mesa com seus 3 filhos. Eles estavam cansados, sujos de doce e imensamente felizes. Pai, disse Gabriel, o mais sério dos gêmeos, foi a melhor festa da minha vida. Fernando olhou para as montanhas ao redor, sentindo que o peso de 3 anos de viuvez e a sombra da traição de Isabela haviam finalmente desaparecido. Ele não precisava de um novo casamento para ser completo. O brinde final foi feito com copos de suco e sorrisos sinceros. Ali, no coração de Minas, a família de Fernando não estava diminuída. Ela estava, pela primeira vez, verdadeiramente inteira. Fim. Não deixem de comentar, curtir e compartilhar. Valeu mesmo!